O Nossa Gente de hoje é uma conversa em torno do vinho nesse período de Páscoa. Estamos com a chefe sommelier Ellen Pereira, que abriu as portas da Casa Caratelli para a gente ter essa conversa nesse universo dessa bebida que é considerada a bebida dos deuses. Então vamos, obrigada por receber a gente aqui. Vamos embora para o nosso bate-papo. Vamos embora. Esse período é um período que as famílias se reúnem ao redor de uma mesa. Seja ela que mesa for, está todo mundo sempre querendo compartilhar e querendo desfrutar de um novo sabor. Dentro da religiosidade, nós temos a Ceia Sagrada do Senhor, que foi o último passo que ele fez dentro do ministério, como o partir do pão e o beber do vinho. E, Ellen, o que é que significa esse partir do pão junto com o vinho? É uma coisa comum? As pessoas geralmente comem pão com vinho? Então, Adriana, é muito interessante porque a gente inevitavelmente faz um comparativo sobre essa coisa do partilhar, do beber, do comer. São duas épocas que se aguardam muito durante o ano, o Natal e a Páscoa, que por coincidência é onde a gente reúne, né? As pessoas se reúnem em volta da mesa e onde a comida e o vinho viram protagonistas. E aí, como você bem exemplificou, né, desde a última ceia, onde o pão traz essa questão do partilhar associada ao corpo, né, de Cristo, o vinho associado ao sangue dele. Então existe essa questão da tradição, da cultura, da religiosidade, que aí abraça o vinho e o pão que junta com a enogastronomia, né? E sim, pães e vinhos acho que é a porta de entrada para os melhores encontros e sabores que você pode desfrutar no começo de uma noite, numa reunião, do informal ao informal. E eu acho que são sempre experiências. E a Páscoa, como eu citei, bem como o Natal, é um período que se aguarda muito, onde as pessoas se reúnem para comer e para celebrar. Isso é uma delícia. Como é que a gente vai celebrar abstraindo ou sendo conduzidos nesse programa por uma gastronomia harmônica, né? A gente vai falar muito da harmonização dos pratos. O que é que a gente come, que vinho a gente toma nesse período? Vamos falar primeiro dos pratos que são tradicionais no período da Páscoa e depois a gente vai compartilhando o prato com o vinho, com a uva. Fazendo esses casamentos, esses casamentos que não dão erro, né? É um casamento assim, ó, fidedigno. Casamento que dá certo. Que dá certo. Então, vamos começar por peixes? Vamos. Eu costumo sempre defender que primeiro o paladar é algo muito individual, né? Então, o que você gosta, ele pode não gostar, e aqui a gente pode dar certo dessa forma, dessa não. O importante, independente do paladar, é você respeitar as características de cada coisa que você está provando, da comida ao vinho. E começando por peixes, frutos do mar de um modo geral, a gente tende sempre a buscar essa questão da acidez, né? Porque são sabores mais leves, frutos do mar, eles pedem essa coisa da acidez, da refrescância. O camarão, por exemplo, já é uma carne que é mais delicada e tudo vai depender do preparo. Se a gente está no peixe e eu tenho um peixe que é mais gorduroso, eu já tenho um peixe que é mais magro, que é mais leve, então isso vai mudar também qual vinho eu vou harmonizar. E aí, passando por peixe, então voltando para os frutos do mar. Então a gente tem, para os frutos do mar, começando com vinhos refrescantes, como o Sauvignon Blanc, vinho verde da região de Portugal, que tem uma refrescância assim, incrível, a acidez dela vai ser maravilhosa. E aí eu tenho um camarão que já vai aos queijos, eu tenho um peixe que já tem mais gordura, então eu já posso apostar no Chardonnay, num vinho branco já com madeira, porque essa untuosidade, a acidez com esses tons amadeirados, eles vão realçar muito bem, vão casar muito bem. E aí, passeando por essa atmosfera de entradas, de coisas mais leves e refrescantes, a gente chega no famoso bacalhau, né?
que é um sabor da tradição, é algo que se procura muito e fica aquela dúvida, aquelas indagações. Eu posso com vinho tinto, posso com vinho branco, que vinho eu posso, porque o bacalhau não pode faltar na Páscoa, né, no período da Páscoa. Então, assim, a primeira dica que eu dou é atente-se ao tipo do preparo do bacalhau, porque eu tenho bacalhau alagareiro, né, que vai bastante azeite, então eu posso usar vinhos refrescantes, mas eu posso usar um chardonnay que já tem aromas mais fechados. E aí eu vou para um bacalhau nas natas, então é muita gordura, é uma cremosidade, é uma untuosidade, então eu já posso apostar ou num vinho branco realmente que tenha passagem por barrica, mas eu já posso chegar nos tintos, uvas leves, né, Pinot Noir. E aí você vai construindo esses sabores de acordo com os temperos, os aromas. A dica de harmonização é se atentar aos detalhes dos pratos. Então tem prato que vai ser mais gorduroso, vai pedir mais acidez. Tem prato, um bolinho de bacalhau, por que não para entradas? Um espumante, né? Acidez elevadíssima, a fritura pede isso. Então vai dar uma equilibrada em boca. É muito importante prestar atenção que o bacalhau, ele vai ter várias nuances de sabores, vai depender do preparo. E assim, para cada um deles, o vinho vai harmonizar. Como é que eu gosto? Eu quero algo mais leve, mais refrescante. Vou receber uns amigos, então vamos apostar em espumantes, em vinhos leves, jovens, que é muito bom. Vinhos da região verde, né, de Portugal. Essa denominação que é tão conhecida e é muito coringa, né? Alguns vinhos verdes têm até uma refrescância além, então são coringas, na verdade. Bacalhau gratinado com queijos e batatas. Que vinho a gente acompanha? Esse entra na citação que a gente fez agora sobre o teor de gordura do prato, né? Então, Se você pode colocar um chardonnay barricado, porque essa passagem de envelhecimento vai agregar muitos aromas que vão preencher melhor, que vão trabalhar melhor essa untuosidade que vai deixar na boca, essa gordura proveniente dos queijos, né? Então vão ter sabores mais presentes, que vão pedir vinhos mais encorpados. Então eu já posso partir para um vinho tinto, entendeu? Então você vai sentindo isso. Essa construção em boca, ela é incrível, porque quando você prova algo, você prova o alimento, e você tem um vinho que ele vai complementar, aquilo em boca se casa de uma forma que os aromas e sabores vão se respeitar. Então, se eu pego um bacalhau que está completamente cheio de queijos, natas, batatas, aquela coisa deliciosa que a gente está acostumado, e eu aposto no Sauvignon Blanc, por exemplo, Pinot Grigio, que é uma uva muito leve e refrescante, eu vou descaracterizar, né? Assim, eu vou desvalorizar. São uvas muito boas também, mas direcionadas da forma correta, né? Para algo mais leve. Como eu sou assim com o Pinot Grigio, me indica um vinho ou uma harmonização para o Pinot Grigio. Pinot Grigio eu sempre defendo que é para abrir, assim como um espumante. Então, para entradas mais leves, até para aperitivos com camarões, mexilhões, por que não? Porque vai ter aquela acidez muito em alta e é o que o alimento vai pedir, essa refrescância. Então, Pinot Grigio geladinho, uma uva jovem, né? O Pinot Grigio sendo uma uva jovem não vai ter muito erro. O bolinho também de bacalhau, bolinho de peixe, fritura, isso vai dar muito certo. Nesse contexto dos peixes, dos frutos do mar, entra o vinho rosé também? Perfeitamente, né? O vinho rosé, na verdade, eu gosto muito de trazer para os frutos do mar, com mexilhões que já têm sabores mais potentes, né, do que o camarão, que é mais leve. O mexilhão, naturalmente, ele já tem uma potência de sabor, né, aquela coisa do mar. E o rosé, por já ter um pouco mais de corpo que o branco, porque o rosé, ele já tem mais um pouco de tanino, mas de forma muito equilibrada, porque as cascas apenas fazem a passagem, né, no mosto. Então, é um vinho equilibrado, é um vinho que ele vai ter uma acidez muito presente, mas ele já vai ter um corpo que vai receber muito bem quem tem sabor também para compartilhar, como os frutos do mar. Lá vou eu ainda nos frutos do mar puxar a sardinha para o meu filho. Sim. E perguntar qual vinho que combina perfeitamente com polvo. Polvo. Polvo entra nessa categoria de moluscos. Tem o sabor mais sutil, né, que o mexilhão, por exemplo. Uhum. Então, o polvo ele vai se dar bem com refrescância, com espumante, com acidez, com vinhos jovens, mas eu já posso também trabalhar vinhos de mais estrutura. Então, se eu pego
um vinho branco barricado ou um tinto mais leve, com uma leve passagem mesmo, ele vai se encaixar perfeitamente. Não esquece do detalhe, de que forma vai ser esse polvo? Eu vou receber, meu filho gosta de vinagrete de polvo. Eu não vou no tinto, vamos apostar para quê? Refrescância, vinhos jovens, acidez, certo? Eu preciso que eles se encaixem ali. Então, naturalmente o vinagrete já tem essa acidez presente. Eu preciso valorizá-la como? Trazendo mais acidez e eles vão se complementar. Agora eu vou fazer um polvo com batatas, um polvo com queijo, um polvo com molho de tomate. Então eu já posso me encaminhar para um tinto, sim. Um tinto muito leve, taninos delicados, sabe? Taninos, essa estrutura que fecha assim, não é aquela coisa que você vai provar o vinho e ele vai sobressair do polvo. Não, tudo tem que estar em perfeita harmonia. Então a gente pode apostar da mesma forma que o bacalhau, o polvo você pode apostar também em tintos mais leves. Merlot também é uma excelente opção. Se a gente errar o tipo de vinho com a harmonização, no caso dos peixes e crustáceos, a gente tem uma sensação de amargo na boca. Vai depender muito da característica daquela uva. Eu vou citar um exemplo muito básico, que é a Cabernet Sauvignon. É uma uva que tem muito corpo, é uma uva que tem muita estrutura, muito potente e taninos muito presentes. Então, se eu tenho uma harmonização, se eu tenho um prato que é leve, como frutos do mar, e eu coloco um Cabernet Sauvignon, eu vou sentir a astringência percorrendo a minha boca, eu vou sentir o álcool mais presente, eu vou sentir toda a estrutura em um vinho que tem bastante corpo, matando os sabores mais delicados e refrescantes que eu tenho no prato. Então, você entende que dessa forma as coisas elas têm que se valorizarem. Então, se Cabernet tem esse corpo mais potente, então vamos trazer para as carnes mais potentes, que também são esperadas na Páscoa, né? Como o cordeiro. Como o cordeiro. Mas a gente vai falar do cordeiro no próximo bloco. A gente volta já. Vocês viram o vídeo da mulher apanhando? Denunciou o cara, disse que vivia sendo espancada. Essas mulheres inventam drama com qualquer coisa. Endoidou, foi? Você sabia que a violência contra a mulher mata 4 mulheres por dia no Brasil? E vocês fazem piada. E se fosse tua mãe? Tua irmã? Não basta não ser machista. Tem que ter coragem pra falar. Se souber de um caso de violência contra a mulher, não fique calado. Denuncie. Violência contra a mulher? Essa conta é nossa. Uma campanha da Câmara Municipal de João Pessoa. As mudanças climáticas geram muitos desastres no ambiente. Um jeito de diminuir o ritmo do desequilíbrio é fazer reflorestamento. As florestas funcionam como esponjas de dióxido de carbono. Isso diminui a presença desse gás do efeito estufa. Com o reflorestamento intenso, menos dióxido de carbono na atmosfera vai provocar menos aumento da temperatura e menos desastres no ambiente. Ganhar o jogo contra a mudança no clima é dever dos países. Bancada partidária, conjunto de parlamentares que integram determinado partido político. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Ata. A palavra vem do latim acta diurna e tem sentido de registro. Na Câmara, são as atas que guardam os registros de tudo que acontece durante as sessões. Voltamos no segundo bloco com o assunto do vinho, das harmonizações aqui na Casa Caratelli com Ellen Pereira, que é chefe e sommelier, para a gente fazer o nosso menu de Páscoa bem legal. Vamos lá. Continuando, eu estava pesquisando para fazer esse programa e vi que no Shabá eles iniciam o dia tomando uma taça de vinho, que o Shabá é o sábado que os judeus reservam para o Senhor, é o dia do descanso, né? E para o vinho, né? Nesse caso. E na tradição deles é o dia que Deus descansou, então eles resguardam o sábado para o descanso e começam com uma taça de vinho. Suponho eu que este vinho seja o vinho tinto. E aí eu fui pesquisar e cheguei no cordeiro, que eles comem muito. E é também um dos pratos de Páscoa. Harmonização sobre cordeiro. Vamos lá. Adriana, cordeiro, assim como bacalhau, né, que já é um prato de muita tradição, mas o cordeiro, ele ultrapassa gerações, né? Porque ele também, assim como o pão e assim como o vinho, ele está diretamente ligado a essa questão da cultura religiosa, né? Uma tradição que percorreu e continua percorrendo gerações. Então, preparos do cordeiro você vai encontrar em várias regiões do mundo. Em Portugal, eles têm um estilo já, principalmente quando lá eles chamam o borrego, que é até 1 ano de idade. Então, é uma carne já muito delicada, uma carne jovem. Então, o vinho precisa também ser bem delicado para acompanhar. E aí, através disso, eu volto para aquela explicação anterior. Como é que vai ser o preparo? Então, assim, a gente tem o cordeiro assado. Então, ele vai pedir algo já mais refrescante mesmo, um espumante, por que não? Eu posso entrar em vinhos barricados, entendeu? Mas se eu for na paleta do cordeiro, já é um corte mais gordo, né? Já tem mais gordura. Então, é importante que eu trabalhe bem essas estruturas. Harmonizações clássicas de cordeiro, independente se ele vai ao forno, se ele é assado, se vai para o se vão todos os cortes, a gente costuma muito harmonizar com os tintos, né? Os tintos de Bordeaux são excelentes escolhas para isso, porque são vinhos muito estruturados. Então, o cordeiro, por ser uma carne que ela tem um sabor muito específico, né, do animal, ele já tem um preparo mais clássico que utiliza-se ervas. Então, essas ervas, elas pedem também vinhos que tenham esses aromas mais presentes, né? Taninos encorpados e muito elegantes, que para ninguém derrubar ninguém, Taná é uma excelente opção. Né? Essa uva, ela tem um corpo bacana, ela tem taninos bem presentes, assim como a Cabernet Sauvignon. Então, se eu tenho um cordeiro com muito aromático, eu vou apostar em vinhos de corpo bem presente também. Então, a minha dica particular é que apostem com uvas de Taná e vinhos de Bordeaux também. Os tintos de Bordeaux são excelentes opções. Para
paladares mais gastronômicos e que são fáceis de harmonizar. Itália, Chianti, Sangiovese são excelentes escolhas também, difícil estar errado. Para quem está iniciando no mundo do vinho e não quer errar, barricado Quando o vinho, depois da fermentação, ele vai para a barrica de carvalho, geralmente francês, né? E lá ele vai passar um período, né, maturando aí, agregando novos sabores. Então ele vai estar envelhecendo dentro dessa barrica, onde vão agregar sabores. Então aquela acidez muito presente que tem em vinhos jovens, aqueles aromas muito frutados, eles vão se transformar. A acidez ela vai ser mais equilibrada, os taninos vão ficar mais redondos e vai agregar sabores. A madeira geralmente ela agrega sabores mais do mel, do chocolate, aquela coisa mais envelhecida mesmo. Então é muito interessante, porque são vinhos que acabam tendo bastante estrutura e ganham tempo também, onde você, quanto mais tempo, aquela regra, né? Para vinhos específicos e que passam por barrica, eles só vão melhorar dessa forma. A destringência. Qual é a sensação da boca quando a gente fala um vinho que tem o maior poder de tanino e uma maior adstringência? Então, a adstringência está diretamente ligada aos taninos, né? O tanino é aquela substância, né, os polifenóis, que tem na casca da uva, nas sementes, quando a gente morde, sente aquela sensação de travoso na boca. Contém também no caju, na banana, em algumas frutas verdes. Então, como é que a gente pode equilibrar essa parte? Como é que a gente pode harmonizar dessa forma? Essa sensação de secura que provoca na boca através dos taninos, como é que ela vai ser equilibrada? Tempo de envelhecimento da barrica, isso vai ajudar muito. O tipo da uva, então uvas de cascas finas, elas vão ter taninos mais leves, né? Uvas de casca muito grossas, como algumas portuguesas, né? Tinta Roriz, a Taná, a Cabernet Sauvignon, a casca grossa vão ter muito mais taninos, aquela coisa mais presente. E que vão precisar de um tempo para envelhecer, para ficar realmente melhor. A gente conseguir extrair o melhor da característica daquela uva, né? Que passa tanto tempo para nos oferecer o seu melhor lado. Então, é importante observar o tipo da uva que você vai estar harmonizando com o tipo do prato. Porque aí, se você, prato leve, vinhos com menos taninos, vai ser mais interessante. Pratos mais encorpados, molho vermelho, picância, gordura, e aí o tanino ele vai entrar bem porque ele vai passear dentro dessa complexidade de sabores estruturados, entendeu? Entendi, e acho que o pessoal de casa também entendeu. Voltando para a questão de barrica, me fala o que é Caratelli. Então, Caratelli nada mais é do que o tipo de uma barrica. Na verdade, é uma barrica específica que armazena um vinho doce, um vinho de sobremesa, que é o vinho santo. Esse vinho é da Itália e aconteceu que, tipo assim, no momento que eu estava numa leitura, pesquisando algumas coisas, eu dei de cara com a barrica. Exatamente, ela é menorzinha e eu gostei muito do nome, Caratelli. E a partir daí foi surgindo, né, as ideias desse universo da enogastronomia, juntando com arte também, porque é o sobrenome também de um artista que traz a pintura renascentista. Então são várias situações, Adriana, que se conectam no que transforma, no que é a Casa Caratelli, da arte, a cultura do comer e do beber. A gente, já que chegou no vinho doce, a gente vai falar sobre chocolate. E aí, fico eu imaginando por aqui, que tem muita gente em casa que acha que vinho não combina com chocolate. Tem esse mito? Tem, só tem, né, na verdade. E tem esse mito que não combina e tem o outro lado de que achar qualquer chocolate ou qualquer vinho, entendeu? Ou combina ou não combina. Da mesma forma que a gente tem hoje uma infinidade, né, de tipos de uvas, tipos de vinhos, temos também de chocolates, né? A confeitaria é um segmento, né, que só expande, é um universo muito criativo. Então a gente tem os diversos tipos de chocolate. Então, começando pelo chocolate branco, onde muitos defendem que não é chocolate e assim vai. Não vem ao caso, mas é um sabor extremamente doce e tem uma cremosidade muito intensa. Então, um chocolate desse tipo, ele vai pedir o quê? Coisa que combine com ele, que não vá derrubar ele. Doces também. Então, o moscatel,
um sauternes, entendeu? Que é um vinho de sobremesa. A gente consegue trabalhar bem esses aromas mais doces para poder casar com... O moscatel é ótimo porque ele tem o doce, ele tem a acidez. Então essa questão que eu falei dessa manteigada, dessa untuosidade em boca, vai ser muito bacana. O doçor com a acidez vão fazer um papel bem importante juntos aí. E aí a gente vai partir para o chocolate ao leite, né? Chocolate ao leite que ele vai de 30%, acho que até 50% de cacau apenas. Então já é um chocolate que ainda tem muita cremosidade e é doce. Então a gente já pode partir aí para de sobremesa, um vinho do Porto, né? Um vinho do Porto, a gente sabe que é um vinho português, extremamente doce também, mais alcoólico, pelo processo que ele passa. Então a gente tem diversos tipos de vinho do Porto. Então para começar aí, vamos apostar no Ruby, né? Que já tem aromas, frutas vermelhas, algo mais frutado. Como é doce, esse frutado ele vai casar bem com esse chocolate ao leite, né? O doce com o frutado vai dar certo e essa untuosidade. Depois do ao leite a gente vem para o chocolate meio amargo, que parte de 50% até mais ou menos 70% de cacau. E aí ele já pede um vinho doce, mas que ele seja já um pouco mais envelhecido ou mais fechado. Então Tawny, a gente sai do Ruby, né, que são frutas mais vermelhas, e vai para o Tawny, que ele já vai trazer frutas mais negras, amêndoas, esses aromas mais envelhecidos mesmo. Então, o grau de doçor e amargor do chocolate meio amargo vai se complementar com os aromas mais envelhecidos de um vinho do Porto mais velho, né, que é o Tawny. E aí eu venho para o chocolate amargo, que é acima de 70%. Aí eu já preciso de um vinho mais estruturado. Se eu tenho muito cacau presente eu vou ter aquele impacto, aquela sensação de muita estrutura em boca, né, porque é muito forte, vou precisar de um vinho que seja tão forte quanto o que eu estou sentindo em boca. Então aí eu já vou para um Porto Vintage. Então já é um vinho que ele já vai ter passado aí por uma longa jornada, então ele vai estar agregando diversos sabores mais amanteigados, castanhas, amêndoas, nozes, e aí é uma combinação excelente junto com esse sabor amargo. E ovos de Páscoa? Então, volta para os pratos. Ovos de Páscoa a gente tem uma infinidade, né? Então, os recheios, o ovo é recheado, esse recheio tem frutas, tem cremes, tem castanhas, tem oleaginosas de modo geral. Então é importante atentar a esses detalhes também, porque um ovo recheado com fruta, com morango, com todas aquelas coisas que hoje se vende, vai pedir, né, um vinho que ele seja doce ou não, mas que ele tenha aromas mais abertos, mais frutados, tá? Então o Ruby também entra nesses ovos de chocolates recheados mais frutados. Se eu tenho aqueles ovos que tem aquela mistura de oleaginosas, cremosos, né? Já tem aquela gordura, vamos apostar já para aromas também mais envelhecidos que dá certo. Então eu posso passear, caminhar, desde de um moscatel, né? De um espumante, ou vinho moscato, ou vinhos de colheita tardia, como o Sauternes, ou vinhos de Porto, vinhos de sobremesa, são vinhos fortificados. Então eu tenho uma infinidade de sabores, desde que você se atente ao tipo do chocolate, a graduação, né, ao teor de cacau desse chocolate, para também você entender qual é a necessidade, o que é que meu paladar ele pede, o que é que eu gosto. A partir daí, eu não gosto desse chocolate, mas eu gosto desse vinho, então eu vou buscar um chocolate que se complemente com esse vinho. Eu não curto muito vinho, mas eu gosto muito desse chocolate na minha Páscoa, então qual o vinho que eu vou conseguir levar para esse chocolate? Então a gente segue dicas básicas de harmonização, né? Pratos leves, pratos mais encorpados, vinhos mais encorpados, doces, amargos, potências. Essa é o casamento de uma harmonização para você, dentro desse universo, montar o seu menu nessa Páscoa. Olha aí, agora não tem como a gente errar no vinho da Páscoa, né? A gente celebrar colocando o sagrado também na nossa comida. Sim. E na nossa degustação o melhor, a harmonização, a boca completa com sensações que até então às vezes a gente nem conhecia, né? Verdade, o vinho tem muito verdade. Isso, de trazer. Ele faz cama, né? Ele convida, ele celebra, ele surpreende.
Tudo quando é feito também com muito carinho, com muito cuidado, a escolha muito precisa, são surpresas aromáticas onde criam as memórias afetivas. Então, que a gente celebre, que a gente partilhe, que a gente harmonize para ser gostoso mesmo. Que seja um período de renascimento. Renascimento. Todos nós. Nós estamos finalizando o programa de hoje, cientes de que todo mundo em casa está muito informado a respeito do que harmonizar, como harmonizar seu vinho, sua comida. E a partir de agora nós teremos a explicação de um historiador sobre o contexto do vinho na Páscoa. Ellen, muito obrigada por receber a gente. Muito obrigada por essa aula, por dispor do seu tempo e do seu conhecimento para a TV Câmara, para a nossa gente. Eu que agradeço, Adriana. Foi um prazer receber você, a equipe, todo o pessoal da TV Câmara aqui na nossa casa. Eu acho que é sempre gostoso. É sempre gostoso falar sobre sabores, falar sobre aromas e dar a sua opinião, né? Dar a minha opinião, ajudando para que você até encontre assim o seu sabor. Busque, conheçam, busquem novas uvas, arrisquem nas harmonizações. E eu acho que a gente vai entendendo dessa forma, né? A teoria e a prática juntos. Vamos gostoso é a busca. Comer e beber. O gostoso é a busca. Obrigada. Uma boa Páscoa a todos vocês. Boa Páscoa, pessoal. Aproveitem, comam, bebam com moderação. Brindem e celebrem. A Páscoa é uma celebração religiosa que precisa ser contextualizada. Uma celebração religiosa judaica que nos remete aos dias de escravidão do povo hebreu. Após 400 anos de cativeiro no Egito, há uma intervenção redentora, libertadora de Deus, que visita seu povo para finalmente libertá-lo. Nós temos a Páscoa, então, na figura de Moisés como líder do povo, uma festa que é instituída dessa forma. Páscoa significa passar por cima. Isso é uma referência ao anjo da morte que naquela noite, por ocasião da 10ª praga, passa sobre o Egito e fere os primogênitos dos egípcios, das famílias egípcias. Enquanto isso, o povo hebreu estava seguro, todos dentro de suas casas. Havia a recomendação para que eles permanecessem em casa e para isso eles imolaram um cordeiro de 1 ano, pegaram o seu sangue, passaram sobre os umbrais e a verga das portas. Isso com o intuito de que o anjo, ao passar por cima no Egito naquela noite, ao visualizar o sangue sobre as portas das casas, então ele passava adiante e feria apenas as famílias egípcias. Sendo assim, nós temos alguns elementos presentes na celebração da Páscoa. Naquela noite, os hebreus eles comeram o cordeiro assado, eles comeram pães asmos e eles também comeram ervas amargas. As ervas amargas eram uma referência justamente ao sofrimento naqueles 400 anos de servidão e escravidão no Egito. Nós temos assim, então, instituída a Páscoa. Com o passar dos anos, ao longo dos anos, com a tradição, outro elemento foi inserido nessa celebração, que é o vinho. O vinho é símbolo da alegria, como a própria Bíblia diz, é um presente de Deus dado aos homens. E os judeus, no decorrer dos anos, quando eles peregrinavam para a cidade de Jerusalém, para comemorar, para celebrar essa data tão importante para eles, então eles se permitiam também, além do cordeiro assado, dos pães asmos e das ervas amargas, o consumo de vinho, evidentemente de forma bem moderada. Então nós temos assim a instituição da Páscoa entre o povo hebreu. Nós podemos, à luz do Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, Cristo e os seus discípulos, eles também se reuniram para celebrar a Páscoa e, por ocasião desse momento, Jesus ele institui a ceia do Senhor. Nós temos no versículo de número 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança,
no meu sangue derramado em favor de vós. Então Cristo, ele derrama o seu sangue, simbolizado aqui na ceia pelo vinho, para nos salvar da morte. Porque Cristo, de fato, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Segundo João Batista, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no seu sangue derramado, simbolizado no vinho, nós temos aí a nossa verdadeira Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e uma feliz Páscoa para todos nós.